Já que a gente já fez nossa oferenda aqui pros maias. Então a gente fez a nossa parte, a nossa oferenda, ele não comprou 12, tá ali no fundo. O Thiago tá dando autógrafo no... Tá achando que é nesse cercadinho na árvore. Aí é um cenote muito doido mesmo. Está agora assim, Snob. A régua tá... E no último episódio a gente chegou na cidade de Valladolid, no México. Hora do café da manhã por aqui. E hoje a gente vai fazer umas tortilhas. Esse rapidez, né? Que a gente comprou no mercado. Com peito de peru e queijo. Avocado. Não, a gente não compra peito de peru nunca, né? É, acho que foi a primeira vez na viagem, eu acho. Embutido. É. Só que queria fazer um sanduíche comprando. Uhum. E aqui a gente tá bem no centro da cidade, né? Então, acabou de passar aqui do lado o pessoal indo trabalhar. Eles estavam num carro aqui, deu bom dia e tudo mais. O pessoal aqui, ao invés de bom apetite, fala proveito. Né? Ah, é, direto. Você tá comendo qualquer coisinha, a pessoa passa falando proveite, aproveite. Uhum. É E o pessoal tá vivendo a vida deles, né? Todos esses carros que estão parados aqui estão fazendo alguma coisa da vida. Não estão aqui vadiando na praça que nem a gente tá. Ah. Então, se você tá se perguntando se a gente tem vergonha de fazer yoga ali, de botar a barraca pra secar no sol, de sentar ali e tomar um café da manhã de boa. Sempre, né? Tomando cuidado pra não atrapalhar. A gente faz as coisas de um jeito que não vai incomodar, né? Sim, mas sem vergonha. Acho que depois de um tempo você acostuma. É. Ficar escovando o dente aqui na rua, às vezes parece um mendigo, mas se acostuma. E eu acho que também, a partir do ponto que você entende que as pessoas não vão deixar de fazer as coisas para parar e ficar te olhando, simplesmente vão lá, olhou, beleza, tem aquele choque, e aí segue a vida. Não muda nada, né? Não, principalmente aqui que é uma praça, né? Se a gente estivesse em outro lugar, que nem num shopping, aí já não me sinto confortável em fazer um yoga lá, né? Mas aqui, que é uma praça, que o pessoal traz cachorro e tudo mais, é tranquilo. Super de boa. E aproveitar que a gente está aqui nessa praça bem tranquilo. Carol tá fazendo uns trabalhos no escritório oficial do Tortugando. Eu vou aproveitar para passar um pouco de silicone nessas porcas da roda. O chocalho que elas fazem, que é esse barulhinho aqui, ó. Todas elas estão um pouco soltas. Isso porque os nossos amigos ingleses da Land Rover projetaram umas porcas de alta qualidade. O que acontece é o seguinte, eu acho que ela é de aço normal, né, por dentro, então a parte de dentro, e aí tem essa capinha de algum metal meio cromado que dá acabamento. Só que as duas peças ficam presas com pressão. Então, ao longo do tempo, essa pressão aqui, essa pecinha de cromo vai deformando, a pressão perde e ela fica um pouquinho solta. E aí quando o carro anda, principalmente devagar, em baixa velocidade, ela dá uma chacoalhada que faz uma barulheira danada. E vendo os vídeos, que na verdade, depois das gravações, né, quando a gente vai editar, que eu percebi que como que faz barulho isso aqui. Então tá me incomodando já há um tempo. A gente comprou no mercado um silicone mesmo e vai fazer o seguinte, vai tentar colar uma na outra, ou só fixar assim, né? Só botar uma gotinha de silicone, dar uma limpada e botar uma gotinha de silicone aqui, só para ela ficar presa. E aí quando for soltar a roda, for soltar 5 porcas para sacar a roda fora, é só com a chave mesmo, vai acabar rompendo o silicone, que isso aqui é super fraquinho. Passei silicone nas 20 porcas, nas 4 rodas. Ficou um pouco mais do que eu imaginei. Vou esperar secar para ver como é que fica se continua esse chocalho. A embalagem dizia que é transparente, então não sei se depois isso aqui vai sumir ou se vai continuar branco desse jeito. Ligamos o carro, esquentando o motor, hora de partir. Hora de partir. Estamos aqui derretendo. Qual que é o plano então? A gente vai abastecer o carro de diesel e de água, 100% na caixa d'água.
ir no cenote se refrescar. Por isso que a gente mantém as pulseirinhas aqui. Antes a gente tem que comprar comida, né? Que a gente vai fazer tudo isso, ir no cenote se refrescar e pegar a estrada para seguir para outro cenote. Hoje a gente se aproxima um pouco mais de Mérida. Sim. Esse é o plano. Vamos seguir. Para quem não consegue entender a nossa felicidade quando chega em um lugar com ar-condicionado, aqui a temperatura que está dentro do carro depois de algumas horas no sol quente. Quase 50 graus Celsius. Muito bom! Pitaia a menos de R$3 a unidade. Então a gente parou para pegar os. Sim, a gente voltou sem pagar de novo porque já estava com a pulseirinha. Já que a gente já fez nossa oferenda de GoPro aqui pro cenote. Olha que bonito. Dá um zoom aqui. Já que a gente já fez nossa oferenda aqui para os maias, que ontem a gente viu um show ali, uma apresentação na igreja, que falava que os maias faziam várias oferendas de animais, de objetos valiosos, de pessoas, e jogavam aqui nos cenotes, né? Sim, então a gente fez a nossa parte, a nossa oferenda, no GoPro 12, caiu no fundo. Então nada mais justo que a gente voltar aqui mais uma vez para se refrescar. E uma outra informação interessante que a gente viu ontem lá na apresentaçãozinha da igreja é que os maias acreditam que a partir das 5 da tarde é verdade. o cenote abre um portal para o inframundo, né? Esses cenotes mais profundos. E aí tem a conexão do mundo dos mortos com o mundo dos vivos, e por isso 5 horas da tarde aqui já está fechado para garantir que ninguém vai passar por lá. Então às 4h45, na verdade, esse aqui se fecha. E aí, acho que 5 da tarde eles tiram todo mundo da água. Eles respeitam bastante essa tradição. E a gente já saiu lá do cenote. Vamos fazer um sanduíche com as coisas que a gente comprou no mercado para pegar a estrada e ir comendo alguma coisa. Mas o mais incrível que a gente queria falar é como esse cenote é na cidade, né? É no meio da cidade, é lindo, é grande, parece assim bem natural. Pois é, aqui já estão as casas, tem uma rua aqui, aqui é como se fosse uma quadra, a gente deu a volta aqui no cenote, então é como se fosse uma quadra, então tem rua em volta dele todinho. É uma quadra de cenote, Aí tem as construções aqui com tipo um estádiozinho, uma coisa para teatro e tal. Um restaurante aqui do outro lado, que a gente já foi lá dar uma olhada na vista, banheiro, toda a estrutura. Mas é impressionante como tá no meio da cidade, e acho que aqui tá 2 quadras daquela praça principal, onde tem a catedral e tudo mais. Sim, e vale muito a pena, porque é grande e o preço é bom. Super barato. O cenote foi a parada essencial, agora a gente tá mais refrescado. E vamos pra água, vamos encher a água purificada. Quanto que é? 6 6 pesos. E essa estrada é a que leva para Chichén Itzá, é uma delas, né? A gente está pertinho, que é uma das 7 maravilhas do mundo, né? São ruínas, mas a gente decidiu não ir. São umas ruínas maias aparentemente bem grandes, Sim, que tem bem umas grandes. pirâmides e tal, muita história. Mas a gente já fez a de Copan Ruínas lá em Honduras. E Tikal, na Guatemala. Então, pra gente já tá suficiente de ruínas, pelo menos por enquanto, a gente não tá a fim de fazer. Tá um calor muito forte, a gente sabe que essas ruínas aqui não tem muita sombra, então é muito quente, não tem muita vegetação. Então a gente não tá afim mesmo, então a gente não vai. E a gente vai seguir agora sentido Mérida e parar em outro cenote que tem no caminho, só que dessa vez é um cenote grátis. Parece que é legal. Grátis e sem manutenção, pelo jeito. Parece que um dia teve um cenote ali. Sim. E foi meio que abandonado. Mas tem muita gente que vai, né? Vamos ver como que é. E parece que o silicone ali nas porcas deu muito certo. Mesmo passando na lombada, então, e reduzindo, né, que era a hora que mais chacoalhava ali aquele chocalho todo, tá sem barulho nenhum. Então diz aí pra gente se você aprovou essa adaptação pro silicone, porque esse chocalho eu já tava me tirando sério.
lugares, né? Um povoadinho bem pequeno, né? Com uma pracinha com uma igreja, um monte de gente na rua descansando, vendo a vida passar. Parece bem seguro. Até agora a gente não tá achando o México inseguro, mas a gente ainda tá em Yucatán, que falaram que é o estado mais seguro aqui do México, né? Então a gente não pode falar nada ainda, Carol. Já tá chegando então aqui na cidade que a gente vai dormir e a gente passa por várias plaquinhas de cenote. Então realmente aqui é o lugar de cenote. Essa região, né? Tem Isidro Oshio e depois seu destino que se chama Chulcanan. Nome bem maia, né? Parece. Tá bom aí. Chegamos. Depois de 3 horinhas de estrada, mais ou menos. Chegamos no nosso... Epa! Olha, o bicho tá me atacando. Chegamos no nosso destino. Obrigado. Você cambia um pouquinho as palavras. Sim, mas é bem parecido, muito similar. Sim, sim, eu dou palavrão pra eles. O Thiago não tá ensinando. Eles estão me ensinando. O Thiago tá dando autógrafo nos stickers nossos que a gente vai dar pras crianças, que elas são muito felizes. Elas já estão, sei lá, umas 2 horas aqui falando com a gente. Eles querem saber que horas que a gente vai embora, que eles querem visitar a gente de novo amanhã. Eles gostaram muito da gente. Calma, calma. Agora sim. Esse sim. Esse está igual. Não. Tomando café de boa, fazendo as coisas. Nosso amigo aqui veio lembrar que a gente tem que se mexer para chegar logo no cenote. Bora pro cenote. Vamos deixar ele trabalhar. Agora sim, a gente tá indo rumo ao cenote. Vamos ver como é que é esse cenote escondido então. Sim, a gente vai pegar um caminho aqui alternativo, porque falaram pra gente, uns amigos, que pelo caminho que o Google traça, tem gente querendo cobrar, mesmo sendo um cenote grátis, né? Eles querem que você pegue cavalo, que vá de faça um passeio. que faça um passeio e pague, pelo que eles falaram pra gente, 600 pesos. Mas, como é grátis, a gente tem o Tortuga. Poderia ir a pé também, porque são só 2 km. Vamos com ele, né? Agora tá atrás. E parece que um dos problemas mesmo aqui são os galhos baixos, né? Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado para não arrancar a placa novamente. Acho que passa, pode ir. A gente não é tão alto assim.
gente tem algumas armas brancas. Esse aqui é a machete, o facão que fica lá atrás, mas como ele é maior e esses galhos são mais grossos, a gente pegou ele para usar agora. Aí o que fica aqui na cabine mesmo é esse menorzinho, que aí serve mais para pegar fruta, né? E o machado, a gente tem um machadinho aqui também, que às vezes a gente usa ele para cortar lenha, para cortar madeira também. O uso principal dele é abrir aqui os capzinhos que tem o nosso tapete de yoga ali no tubo de PVC. Sim. E para segurança mesmo, a gente só dá para falar porque usou uma vez. Tinha um bêbado pedindo carona, a gente não quis dar carona para ele. Aí ele se segurou ali atrás na escadinha para ir de carona sem permissão. E aí desci uma vez, falei, amigo, aí não, né? Sai fora. Aí continuou, aí o machado serviu para afugentar o bêbado. Só para ameaçar. Olha o tamanho da aranha que tem aqui na estrada. Tá vindo pra cima de mim. Esse já deve ser, sei lá, o quarto, quinto galho que o Thiago tem que cortar, né, por conta de altura. Isso que a gente passou em vários ali que não precisou, porque o nosso carro não é tão alto assim. Mas é estranho porque esse cenote parece ser super bonito, tá perto da cidade e a estrada não tá ruim, dá pra vir com um carro normal, né, pequeno, normal. E o pequeno não precisaria cortar esses galhos. Mas tá com uma cara de que ninguém passa aqui há um tempo, assim, de carro pelo menos, né? Tem muito mato. Acho que se o pessoal vem a pé. Mas a gente tá achando estranho não usarem tanto esse cenote, assim, que é um cenote grátis e bonito. Pra gente se localizar nessa trilha, a gente tá usando o mapinha do Maps.me. A gente tem esse baixado, tem o Google Maps também. Eu acho que é isso de mapa, né, que a gente tem. É esses dois que a gente usa, né? Sim. O Google Maps quando é trajeto normal, cidade, estrada. E o Maps.me geralmente a gente usa pra, assim, mais fora de estrada. Sim, quando é trilha também. Por isso que é importante ter os dois e baixado offline, né? Nos dois celulares. Nos dois celulares, pra se der problema em um, a gente não fica perdido. Parece que é ali. Não dá nem pra ver direito, mas parece que é. A mata é bem densa aqui, né? Sim, tá bem fechado. Eu tô me sentindo um lenhador ou um explorador da selva. Com a machete, cortando um monte de galho, suando de um cavalo. Pra chegar aqui no cenote sequer. Chegamos aqui. Tem nada nem ninguém, tirando vários bichinhos. Tá nem saindo mais nada disso aqui. Mas, Temos enfim, mais um. A gente tá passando repelente. Como a gente tá sozinho aqui, não quer ser surpreendido, a gente vai levar uma machete, um spray de pimenta, só por segurança. Uns minutos depois, Estamos prontos. estamos prontos com tudo que a gente precisa aqui. Nossa GoPro velha, então a gente não está sem câmera para filmar embaixo d'água. A gente tem essa aqui que é a GoPro 9, que é um pouquinho mais antiga, a tela dela tá rachada, mas tá funcionando, então tá tudo certo. Sim. A gente não vai perder ela hoje, né? A ideia não é dar de oferenda hoje. E a gente acha que essa aqui é a trilha. Tá mais marcada. Cenote Xelentum.
Esse que é o nome desse cenote escondido, gratuito, aqui perto de Mérida, no México. Perto de Mérida. Aqui essa é uma região cheia de cenotes. No mapa dá pra ver assim várias marcações. Uau! A pegada bem assim, Agora descer que todo mundo tá afim de entrar nessa água, né? Merecido depois de cortar tanto galho. Esse cenote é impressionante. A gente tá sozinho aqui. Chegou com o Tortuga ali na cara do gol. Tem uma escadaria medieval aqui, estilo Senhor dos Anéis, com esses arcos. É muito louco mesmo. A gente não sabe se tem bicho aí dentro, mas aqui com certeza a gente vai entrar. É muito azul. E esse barulhinho que a gente está escutando é tudo, acho que é morcego. Os morceguinhos estão voando aqui na caverna. O Carol tá nadando aqui na água azul turquesa do cenote. E a gente está impressionado, porque é gratuito e a gente conseguiu chegar com o carro aqui do lado. O carro tá muito louco ali. aqui em cima. É uma caverna que não dá medo de ir pra lá. Sim, a gente não consegue ver o que tem pra lá. A gente não conhece, porque a gente nunca veio aqui. Então a gente só tá aqui na área protegida, café com leite aqui. Só de tá pegando sol a gente consegue ver o fundo. Vai saber o que tem pra lá, se tem um espírito maia ali pra pegar a gente. Tô fora. E só lembrando que tem vários cenotes aqui na região e alguns custam R$200 a entrada, né, por pessoa. Por isso que a gente tá tão impressionado que aqui é gratuito. E, fora que você paga e é cheio de gente, né? Muito doido mesmo. Esse foi um achado da viagem, hein? Estamos indo embora. Depois de umas horinhas aqui brincando nesse cenote, Nossa, cenote, que delícia. acho que de longe o melhor de todos que a gente já fez. Sim, vazio, só nossa, água mega azul e transparente. Essa escadaria é muito doida. E o carro chegou aqui do lado. Sim, e grátis. Incrível. E o nosso objetivo era vir nesse cenote hoje, né? Lindo, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Porém, a gente pelo mapa viu que parece que continuando aqui nessa estradinha, em 1,8 km, tem outro cenote. A gente não sabe como é que é. A gente não tem certeza se tem, Se né? tem, E se é dá pago, acesso. se tem acesso.
Porém, a gente vai até lá para dar uma olhada, já que veio até aqui. Vamos ver. Seguir mais um pouquinho. Esse aqui é o caminho que a gente viu que dá pra seguir mais um pouco. E pra cá foi onde a gente seguiu a pé pra ir pro cenote que a gente tava agora. Vamos ver se dá pra ir. Não sei não, hein? Tem uma pedra já ali. É, estreito demais. Eu acho que não dá. Será que é pra isso mesmo, essa pedra? Não, parece que já tava indo. Bom, tentamos. Por 2 segundos. Realmente tem pedra do lado que está caída e tem pedra na direita, então o carro realmente não passa aqui sem arranhar alguma coisa. Acho que é arriscar à toa tentar passar tão estreitinho aqui. Vamos a gente estava até estudando aqui para fazer uma alavanca, fazer algum esquema com uma cinta, mas aí teria que fazer polia para puxar para o outro lado para não vir para o meio da pista, aí também é muito trabalho. Sim, e dá 16 minutos andando, então vamos andando. Vai voltar, parar o carro ali onde estava, que é logo aqui atrás da curva, e vamos caminhando, dar uma volta. Carro de volta onde a gente tinha parado já. Seguir caminhando. E essa é a pedra safada que não deixou a gente passar. Não sei se derrubaram de propósito, né, daqui, ou se ela só caiu e acabou bloqueando e ninguém nunca veio mexer nisso. Porque aqui pra frente tem tipo uma outra linha da máquina. Parece que é aquela que vinha de lá, né, de onde a gente chegou no cenote. É, tem a ferrovia mesmo. E a gente até escutou um barulho de alguma coisa passando por aqui. Será que é o carrinho? Talvez. Um carrinho, porque Acho que sim, porque tinha uma luzinha atrás. isso aqui é muito estreito para ser Trem de verdade. um trem, né? Olha como tá estreito os trilhos. Então a gente acha que é aqueles carrinhos tipo manivela, né? Que deve passar por aqui. Só que a gente achou aqui na trilha. Essa segunda pena para coleção, hein? Tá aumentando a coleção. Tá? Bonita a pena. Isso é passeio, né? Certeza. Certeza. Porque Tem colete atrás. Um cooler, cerveja, os coletes. Então descobrimos para que serve essa linha da máquina aqui. Aproveitar que a gente está caminhando aqui para ver se a gente encontra esse segundo cenote, para lembrar vocês que a gente tem membros aqui no canal. Ah, verdade. Então se você quiser ficar um pouco mais perto da gente ou dar uma força de alguma forma... Sim, se quiser apoiar aqui nosso conteúdo, é só virar membro aqui do YouTube mesmo. O link está aqui na descrição do canal, né? Muito Bem simples. fácil. Chegamos no primeiro cenote, no segundo cenote, né, no caso. Primeiro depois dessa caminhadinha. Profundidade máxima 15 metros. Apto a nado. Possível. Mosca ou pequeno? Ah, mosquito pequeno. Deve estar cheio de mosquito aí. Certeza. Tá achando que é nesse cercadinho na árvore. Aí é um cenote muito doido mesmo. É, tem uma escada. Eita, que louco isso aí. E agora? Quem quer se enfiar aí embaixo? Não acredito. É só um buraquinho de nada. Bora ver como é que é. Caramba. Eita, que coisa mais doida no meio do nada. O Thiago falou que tá bem escuro lá embaixo. E a vontade de descer e entrar numa água escura. É, então não tem uma luzinha ali embaixo. O cobaia vai na frente. Pronto, a gente tem umas lanternas mais potentes pra trazer. Ninguém esperava, né, que ia estar no meio da raiz de uma árvore, ia ter um buraco que é um cenote. Nossa. Cuidado. O Thiago já conseguiu achar um interruptor ali embaixo, assim, das luzes. Tem um interruptor,
bateria e um controlador de carga. Então a gente desceu aqui, que tem a raiz da árvore. E aqui pra baixo, cheio de estalactite. Tem um lugar é pra lá também. Vai ter uma seta aqui. E dá pra ir pra cá. Nossa, parece um lugar de filme. Esse aqui é surrealista total. Eu tô me sentindo um anão lá no... entrando nas É o masmorras. Frodo. Achou a piscina. Mas é incrível, a gente... Aponta pro teto, é um monte de estalactite. Nossa, que achado esse lugar. E aqui a gente está sentindo que o ar é bem mais rarefeito, porque qualquer braçada, qualquer subidinha de degrau, a gente já está sentindo que está faltando ar. Também é só um buraquinho lá pra entrar? É, fora isso, é a questão das luzes, né? A gente não sabe quanto tempo essa bateria vai aguentar. Não, vamos embora. Então, depois de já aproveitar um pouquinho, vamos sair fora, porque ninguém quer se dar mal aqui dentro. E obviamente a gente vai apagar a luz antes de sair. E a gente tem que corrigir. Aqui não é a caverna do Senhor dos Anéis, não. É o buraco do coelho, da Alice. Que a gente desceu aqui. Pois é. Incrível. E voltamos para nossa realidade. Saímos lá da segunda dimensão, terceira Nossa. dimensão paralelo. Gente, olha que louco isso aqui. É uma raiz de uma árvore. É. E aí tem um buraco aqui no meio que leva para uma caverna gigante. Com cenote. Com lá um dentro. cenote lá no fundo. Eu tô impressionada até agora. Não parece que a gente fez isso. Valeu muito a pena essa caminhadinha, hein? Valeu. Deixar o carro lá e vir caminhando pra cá. Muito. E saindo desse segundo cenote, adivinha? Tem mais um cenote. A gente tá olhando aqui pelo mapa e parece que é pertinho. né? Aqui é o outro. A gente tá aqui. Esse tem mais um. Bora mais pra Terceiro frente. cenote. Essa aventura tá rendendo. E acabou de passar ali, ó, mais um carrinho. E não parou. Eles não pararam nesse cenote da Nesse caverna que a gente doido. parou. Nesse cenote doido, embaixo da árvore, na raiz. E não pararam também no primeiro cenote, que era incrível que a gente foi também. Aí não dá pra entender. Ou os outros são muito melhores, Pode ser. ou os outros, sei lá, tem a mafiazinha que aí leva todo mundo nos mesmos, que são mais fáceis. Sei É, lá. às vezes é mais fácil o acesso. Se bem que o acesso desses dois estava bem fácil. com Tinha até escadaria, luz lá luz. embaixo. Pois é. Não sei se esses outros são realmente mais bonitos. Ah, Vamos ver. Difícil. É muito difícil. E 5 minutos depois desse último do buraco lá do coelho, Um quartinho. já chegou em mais um. Cenote Shak Sinikche. Esse aqui tem gente. Esse está com o pessoal do passeio aqui, do carrinho do cavalo. Quanto vai valer? Caramba, tá concentração, hein? Lindo. E já tá chegando mais um carrinho. Hoje é o dia do passeio, hein? Ah, Vários. Las autoridades saben que nosotros somos responsables aquí. Sim, Entonces, por lo normal, debieron haber. Bueno, amigo. na próxima vez, então, vocês hacemos diferente. Fomos descobertos aqui no nosso esquema super legal. O motorista ali do carrinho veio dar uma bronca na gente, que não pode vir caminhando, tem que ser de tour. Se acontecer alguma coisa com a gente, eles são os responsáveis, e sei lá o quê. E o tour custa 800 pesos. Então, se alguém quiser fazer o tour do carrinho, para em 3 cenotes, custa 800 pesos. A gente falou que entende, que tudo bem, que na próxima vez a gente faz o passeio. Então, vamos conhecer esse cenote. Chegamos no terceiro É cenote. muito bonito, só que tá sem o sol, né? Talvez com o sol fique mais bonito ainda. E Sim. tem gente, né? Acho que É, então. isso tira o brilho, né? Não, o último que a gente fez agora tava tão incrível Que esse aqui tá legal, cenote. a gente, vamos lá conhecer, vai. A gente tá agora assim, A snob. régua tá alta. A gente tá se Subiu achando. demais. É grande.
vamos ranquear esses cenotes. Muito difícil, não dá pra ranquear. Cada um é muito diferente do outro. Então, põe no comentário aí qual que você achou mais massa. O primeiro lá da escadaria do Senhor dos Anéis, o segundo do buraco na raiz da árvore do País das Maravilhas lá da Alice, ou esse aqui que também Que é uma piscina azul gigante. que é um baita de um buracão. Nossa, olha aí, só a cor da água ali. Gente, cenote é um negócio impressionante. Verdade, de novo. Lembro do Portal Maia. Caceta. Que dia, hein? Que dia incrível. Tá. Vai ser difícil superar hoje. Esse cenote que a gente saiu agora tem 27 metros de profundidade. E a gente vê nitidamente o fundo dele, né? Pois é, Incrível. lindo. Bora voltar então, porque Bora, tem mais um caminhadinho. pra lá, 3 quilômetros, né? Mas tá ficando... Já são quase tarde, 3 horas da tarde. O carro tá lá sozinho no meio do mato. E é aqui que o carrinho, né? Ele vem de lá do passeio. E a gente foi pelo nosso caminho secreto. Que é o trilho que não existe. Inacabado. Que é aquele primeiro cenote que a gente foi, né? Sim, o que tá fechado e não sei por que eles não levam os turistas lá. É. Então pra lá tá marcado. Voltar pra casa. O carro tá aqui. Aparentemente ninguém Nenhum pneu furado. estragou nada aqui dele. Não viram, talvez. Tudo certo. Bora para mais um mergulho no cenote, já que Último tá no quintal mergulho. de casa? Com certeza. Fecharam o caminho. Fecharam. Era aqui que a gente tava passando, fecharam. E as portas estão abertas ali do banheiro, parece. Que louco! Eles viram a gente e trancaram aqui, colocaram pedra. Tiveram todo um trabalho pra gente não acessar esse cenote mais. Bom, isso aqui tá de boa, né? Dá pra É. tirar. E a pedra é só pular. Mas estranho, né? Em pouco tempo, né? Em pouco tempo eles vieram fechar o caminho pra gente. A gente voltou aqui, mas tá bem escuro. Bom, vamos dar um mergulho rápido e ir embora. E a trilha aqui é bem de boa, né? Até um carro que não seja de 4x4, eu acho que chegaria aqui tranquilo. Talvez um pouquinho mais alto, porque às vezes tem umas pedras e tal, mas não tem lama, não tem muito buraco. Agora um problema muito sério são os galhos. Os galhos baixos, né? Tem esses tipos de galho que são grossos, então fazem um estrago feio no carro. Sim. Ou- Senão até uma van chegaria aqui, né? Van sem condições, porque o Tortuga já fica no limite, alguns a gente tem que arrancar A van é fora. só por conta da altura, senão até daria pra chegar, mas não chega. Caro. Este es un... Está caro esto. ¿Sabe qué pensamos siempre cuando vienen gringos? E para finalizar a noite, a gente vai almoçar, almojantar. Hoje o cardápio foi arroz com lentilha e ovo. A gente já comeu, já está repetindo para acabar. Estamos aqui com os nossos amigos mexicanos. Olá para Brasil. Olá. Tá bem. E nossos amigos uruguaios. Hola para Brasil. Ah, ahora sí. Ai, Los niños hablan. Cuando liga la cámara, estão com se quita. vergüenza. Vergüenza. Tem vergonha. Bueno. Vergonha. E assim fica a noite. Como vai você? Classes E português. Juntou mais criança. Aí quando a gente acha que vai ficar só a gente aqui, chega mais gente. Um monte de criança. Hoy sí. Y los otros los enlazos. Dijo así. Él le dijo A así. gente tá com os nossos amigos do Uruguai aqui. Como vai você? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú?